over the hills and far from home. She's waiting for love to be realized. Olá, queridos amigos, eu me chamo Rita, faço parte do grupo de palestrantes da nossa querida casa, o CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, no Partenon, Porto Alegre. Estamos ainda nesse formato digital para levarmos um pouquinho da palavra do Mestre Jesus, nos ensinamentos do Evangelho, através da doutrina espírita. Convido a todos vocês que possam, então, respirar de forma tranquila, para que a gente possa se sintonizar com a egrégora da casa. Aqueles que conhecem a nossa querida casa, que se imaginem lá no auditório, quando a gente está se preparando para o atendimento, né? Que nós ficamos ali ouvindo as palestras, que se imaginem lá, aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a nossa casa, que se imaginem num local bonito na natureza, para que a gente possa fazer essa oração. Como de costume, em todos os trabalhos da casa, a gente faz uma oração antes para agradecer esse momento. Querido Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, estudando os teus ensinamentos. Que possamos estar de coração aberto, receptivos, para colocar em prática, a partir deste momento, um pouquinho daquilo que tu nos ensinaste. Nos acompanha, Jesus, nos abraça com teu fraterno amor, para que nós possamos estar, então, em tua companhia. Abençoa os nossos lares e aonde houver essas palavras sendo ouvidas, que a tua luz e o teu amor se faça. E assim seja. Muito bem, meus queridos, estamos aqui reunidos mais uma vez para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra de Allan Kardec, né, que nos trouxe então os ensinamentos do Mestre Jesus através dos olhos da doutrina espírita, né, nos explicando um pouquinho mais detalhadamente, né, o que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Esse capítulo é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o tema que nós vamos então direcionar este capítulo é como conquistar e conquistando a nossa felicidade através da nossa caminhada, nossa jornada diária. Significa como colocar em prática os ensinamentos do Evangelho e buscar então a felicidade que é plausível, aquela que é interna, aquela que realmente é duradoura, e não a felicidade essa que nos vendem aí a todo momento, né? A felicidade momentânea da matéria. O capítulo começa então com algumas parábolas, eu vou fazer algumas leituras e a gente vai conversando. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. É dele e diz que é para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com a sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Então, esse capítulo começa nos alertando para a vaidade, né? A vaidade é aquela que vai massageando o nosso ego e nutrindo o nosso orgulho. Um engano muito grave
porque o reino dos céus e a felicidade verdadeira é para os humildes, é para aqueles que nutrem a humildade. Estranho que nesse momento, né, que vivemos na vida atual, humildade é vista como uma fraqueza. Muitas vezes entendido que aquela pessoa que é humilde é fraca, não se impõe, está abaixo daquele que é orgulhoso e se impõe e fala grosso e fala áspero. Os valores da nossa sociedade estão invertidos, bem invertidos daquilo que Jesus nos convida e nos alerta ser o caminho, ser a bússola para chegarmos então a essa felicidade que é a conquista de nós mesmos, a conquista do nosso progresso moral e espiritual. E a todo momento essa vida atual realmente nos puxa a darmos valor a tudo que é externo, né? Tudo que é superficial, tudo que é momentâneo. Afinal de contas, aquele que tem o carrão, aquele que tem todo o intelecto, aquele que tem todo o dinheiro do mundo é sempre visto como uma celebridade, né? E aquele que é o simples, o maltrapilho, é visto como inferior. O julgamento da nossa sociedade é bem por aí, né? A gente sabe que é bem por aí. Nas redes sociais, basta a gente dar uma olhada, aquele que tem o carrão, aquele que ostenta, é o que é o de sucesso e é o que deve ser seguido, né? Os valores, nós estamos nutrindo valores muito errados, muito distantes daquilo que realmente são os valores eternos, os valores do coração, as nossas qualidades. Mas também não quer dizer aqui que a pessoa que tenha dinheiro e que tenha sucesso tenha que ser orgulhosa. Existem pessoas com certeza que têm uma posição social muito boa e que nutrem a sua humildade, a sua simplicidade. Não é por aí, não é esta condição, não devemos fazer isso. A pessoa porque é rica, como tem aquela parábola, né, que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Não se pode fazer esse julgamento assim tão superficial, né? Nós temos que olhar realmente para a essência. O que é que nós estamos valorizando em primeiro lugar dentro de nós? Porque a questão do outro é a questão do outro, é o momento dele, a evolução dele, nós temos que cuidar da nossa. Qual é a nossa, o que nós estamos fazendo, nutrindo? O que nós estamos nutrindo? A nossa vaidade, o nosso orgulho ou a nossa simplicidade e a nossa humildade? É isso que esse capítulo começa nos pincelando aqui, os ensinamentos de Jesus, que é a condição, então, para alcançarmos a felicidade, a plenitude, a bem-aventurança, é a nutrir a humildade em nosso caráter, em nosso ser. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura de um homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. E aí, né, mais aprofundado, Allan Kardec fala sobre, então, o que é as qualidades morais, né, que nós temos que entender que esse capítulo nos chama a pensar, que é a verdadeira essência do ser, o que é que nós estamos alimentando em nós.
porque fala muito ali que o orgulhoso é aquele que não se curva a um ser supremo, a um ser superior que comanda e que nos nutre e que nos provê de tudo que nós precisamos para a nossa evolução. O orgulhoso, ele se revolta com todas as vicissitudes que acontecem na vida, ele se revolta, ele se sente injustiçado. O humilde se resigna e entende que tudo que nós estamos passando é para um bem melhor. É o remédio amargo que precisamos para curar, para identificar as nossas chagas e para melhorar, para progredir. Porque a gente normalmente só evolui, só progride passando por uma dor, por uma agulhadinha, por um empurrãozinho, né? Nós somos ainda muito infantis na nossa escala evolutiva. Nós somos ainda um pouquinho preguiçosos, né? Dói crescer, né? Assim como quem vai para academia, né? Para ter uma boa massa muscular, para ter saúde, precisa exercitar o corpo e esse processo por vezes é dolorido e muitos não seguem por causa disso. Na vida não é diferente. Toda a nossa evolução está assim condicionada a passarmos por esses momentos, né, de estresse, de dificuldades, de provações, para que a gente aprenda, né? Não dizem, é nas crises que se reinventa, é nas crises que se surgem novas ideias e a pessoa prospera, é por aí. A vida é assim, é feita de ensinamentos para que a gente possa evoluir. E muitas vezes o fato de nós nutrirmos a parte orgulhosa em nós nos revoltamos, nós nos achamos injustiçados. Então Jesus veio, né, e falou sobre isso, sobre essa condição de conquista de felicidade. A condição de conquista de felicidade é essa condição de nós nos tornarmos simples e humildes. E ele dá outros exemplos aqui. Então, condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que Jesus resumiu assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. E Jesus usa a criança como um exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Colocando bem claro aí pra gente que de nada nos vale sermos orgulhosos. Talvez nesta vida nós colhamos, né, louros e fulano é orgulhoso, não se rebaixa, não isso, porque os valores desta vida da matéria estão muito invertidos. Mas o simples e o humilde, esse sim está conseguindo diariamente se aproximar um pouquinho mais de Jesus e de Deus. A base do ensinamento de Jesus está nessas palavras: todo aquele que quiser ser maior, que seja um servidor. E também quando diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Na doutrina espírita, o princípio da alternativa entre as posições dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das encarnações sucessivas. O que quer dizer? De que forma eu posso, na minha ignorância momentânea, me achar superior, me achar melhor, se eu estudando a doutrina espírita, eu sei que o que eu estou vivendo aqui hoje é apenas uma etapa. O que significa dizer que hoje eu posso estar numa condição de destaque, numa condição de posição social boa, e na minha próxima vida eu possa estar numa condição precária, desprovido de inteligência, desprovido de acesso a bens materiais. E aí? Eu posso me julgar melhor ou pior por causa de uma situação momentânea de aprendizado que é necessária? Não. Meus valores reais são os valores eternos, aqueles a que eu já conquistei na minha melhora moral,
aquilo que eu, como se fosse um diamante, consegui ir pegando aquela pedra bruta e polindo, até chegar a realmente a minha essência, meus valores eternos, aquilo que eu já conquistei com as minhas experiências, porque tudo o resto é momentâneo. Afinal, nós não levamos nada da matéria para o lado de lá. Quando a vida orgânica termina, os bens materiais ficam todos aqui. E dentro da doutrina espírita nós temos muitos e muitos livros, depoimentos de espíritos que aqui eram autoridades, eram figuras muito reconhecidas, e lá chegando, muitas vezes os serviçais, aqueles que eles humilhavam, eram muito, muito superiores moralmente. Para que a gente tenha um entendimento de que tudo que tem na matéria é uma etapa, é que isso não pode, não deve nos deixar distorcer os nossos verdadeiros valores. É disso que trata este capítulo, do quanto nós temos que nutrir dentro de nós a nossa simplicidade e humildade, olhar o mundo como uma criança, com simplicidade, sem o julgamento, sem aquele peso, sem a superioridade, entendendo que Deus é um ser supremo que cuida de cada um dos seus filhos, que nada do que nos acontece, por mais que nos pareça injusto, nós não temos como julgar. Estamos vivendo apenas uma etapa. Existe toda uma história para trás. E ainda Jesus fala ali que a nossa função é servir. Ele mesmo veio como para servir, porque ele foi questionado pelos apóstolos, e ele disse que a função dele aqui era servir. Esse é um ensinamento. Quanto mais servirmos, mais estaremos nutrindo essa parte humilde dentro de nós. E aí, para trazer para o dia a dia, não é verdade que essa bússola interna que nós temos de satisfação, ela nos diz, ela nos demonstra na nossa pele, no nosso coração, uma felicidade genuína quando estamos servindo? Seja lá que tipo de serviço fizermos, prestando auxílio a alguém, ouvindo alguém, auxiliando um bichinho, auxiliando alguém que está fazendo uma arrecadação em uma rifa em prol de alguém necessitado, recolhendo e doando coisas da matéria, roupas, utensílios e coisas para os mais necessitados. Não existe assim dentro de nós, assim, quando a gente faz esses pequenos atos, um bem-estar. É essa a conquista da felicidade que Jesus se referia. A felicidade verdadeira, a felicidade genuína, aquela que veio lá dentro do nosso coração, que é a nossa bússola, que é o que Deus nos deu de propósito, de progresso, exercitando diariamente o servir, o ser humilde. E nós podemos exercitar a humildade de tantas formas, diariamente. No simples fato de não revidar, às vezes, uma agressão, até em tempos de redes sociais, quando alguém nos desafia, se nós calarmos, né, e tentarmos entender aquele irmão, que certamente se nos ofende, é porque não está no seu norte, não está no seu melhor momento interno. Porque uma pessoa que está na busca da melhora, uma pessoa que está comprometido com o seu lado espiritual, com o seu progresso, essa já tem o entendimento que não é pela agressão que nós vamos mudar o outro. Que ser humilde não significa ser fraco. E calar muitas vezes a uma agressão é um gesto de extrema generosidade e força. É por aí, viu? Como temos todo momento oportunidades de lidar
de nutrir o nosso lado humilde, simples, temos muito. E é isso que Jesus nos convida e que Allan Kardec traz nesse capítulo 7 do Evangelho, para que a gente faça essa busca pelo nosso lado mais simples, mais humilde. E quem mais do que Chico Xavier, né, para falar sobre humildade, simplicidade. Eu convido a todos, se puderem, chama-se Minutos com Chico Xavier, um livro maravilhoso, um exemplo de humildade e simplicidade que foi Chico, né? Que nos trouxe sempre essa coisa de servir, né? Que nos trouxe o exemplo vivo de ser humilde. Chico foi muitas vezes desafiado, muitas vezes humilhado e respondeu com extrema generosidade e amorosidade. Então, nós temos aqui muitas passagens que nos lembram, né, toda a literatura espírita, tudo que a gente procurar aqui, para que a gente vá fazendo esse trabalho interno de valorizar, de nos dar conta de que muitas coisas vão nos chamar para que a gente erre, para que a gente entre nessa vibração, para que a gente distorça os valores, mas que a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, ela foi muito simples. Ela não tinha muitas alegorias, ela nos ensinava a ser melhores, quanto mais simples, mais humildes, mais servidores do nosso irmão, melhor nós seríamos. E é com essa mensagem, então, que eu encerro. Agradeço esses momentos com vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que todos fiquem bem, que continuem assistindo o nosso canal. Deem lá um like, um joinha nos nossos vídeos para fortalecer o canal e que fiquem sempre aí ligados. E assim que a nossa casa voltar, que possamos estarmos todos lá reunidos também, ao vivo, né, recebendo essas palestras, essas informações, dialogando sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E bora colocar um pouquinho em prática, né, que é aí que faz toda a diferença, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima!